Boa noite a todos. Vamos então, neste momento, fazer a nossa oração inicial, elevando nosso pensamento ao alto e dizendo ao Pai que somos gratos por aqui estarmos, buscando seus ensinamentos, porque estes ensinamentos nos auxiliam na nossa caminhada, com o objetivo de sermos pessoas melhores. Também vamos agradecer ao Pai pelo seu amor. Esse amor que é provado a cada dia em que despertamos, porque com este dia nós temos oportunidade de conhecer, de fazer mais pelo nosso próximo e por nós mesmos. Pedimos ainda, Pai, que nos auxilie em nossas dificuldades, que nos dê força, que esteja conosco sempre, nos protegendo, nos amparando, e que assim seja. Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, contando com a presença da equipe espiritual amiga que vem trazer a cada um de nós o auxílio que nós tanto precisamos. Até uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta, a casa espírita existe porque a gente está aqui hoje. Porque a gente está aqui toda semana, porque a gente vem toda quarta-feira. Nós somos o motivo da Casa Espírita estar aberta, nós somos o motivo da equipe espiritual estar aqui todos os dias, dispostas a trabalhar em nome do bem, em benefício de todos nós. E também é por esse motivo, por estarmos aqui regularmente, que nós podemos comemorar nesse mês os 47 anos de fundação da nossa casa. Motivo de muita alegria e também de gratidão, porque se a gente não perseverasse, se vocês não perseverassem, não teria motivo da nossa casa estar aberta. Então, gratidão a todos pela presença e rogamos desde já que a equipe espiritual amiga que nos envolve esteja nos envolvendo com as suas energias de amor e de paz. O tema que nos foi proposto para a conversa de hoje é a vida conjugal. E para falar um pouquinho sobre vida conjugal, nós precisamos entender também a vida, Porque, na verdade, quando nós unimos a nossa vida com a vida de alguém, nós estamos fazendo de duas vidas uma vida só. E é preciso entender esse conceito, porque nem sempre há entendimento nesse quesito. E tudo começa desde o momento que a gente reencarna. Quando nós abrimos os olhos para a vida material, nós começamos a viver uma vida de relação. E desde muito pequenos, nós aprendemos a importância da família nas nossas vidas. O que seria de cada um de nós se nós não tivéssemos alguém que nos cuidasse, que nos desse alimento, que trabalhasse pela manutenção da nossa saúde, que nos desse roupas, que nos educasse, que nos desse carinho, que nos desse atenção? Nós não subsistiríamos, não resistiríamos às dificuldades da vida e pereceríamos. Mas por amor, sejam dos pais, sejam de alguns familiares próximos, seja de quem for, por amor, nós recebemos todo o auxílio necessário para que pudéssemos estar aqui hoje. E desde muito pequenos nós aprendemos então a necessidade da família nas nossas vidas. Mesmo que muitas vezes não nos demos conta disso. Mas nós temos inconscientemente noção dessa importância que a família tem na nossa existência. E por isso é muito natural que com o passar dos anos, quando deixamos de viver a infância, passamos a adolescência e também a idade madura, tenhamos o desejo de unir a nossa vida com a vida de alguém para que possamos iniciar esse processo de construção de uma família. Não é uma regra geral,
E cada um de nós tem os seus motivos perante as suas escolhas. Mas é importante que lembremos que é algo que existe dentro de nós. Porém, quando nós nos propomos a iniciar uma jornada conjugal, seja ela por meio de um casamento formal, seja ela por meio de uma união estável, seja ela só por meio de, como diz na linguagem popular, a gente juntar os nossos trapinhos lá e morar junto, é preciso que entendamos o que acontece a partir daquele momento. E uma das coisas muito importantes e que às vezes a gente não se dá conta e que acaba sendo uma das causas das dificuldades que nós podemos ter nas relações conjugais é as responsabilidades para dentro da casa, para dentro do nosso lar. Eu, quando passei pelo processo de iniciar uma vida conjugal, tive que aprender a viver de uma maneira diferente. Porque quando eu vivia lá com a minha mãe na casa da minha mãe, melhor dizendo, eu chegava lá e estava tudo pronto. Tinha a cama arrumada, tinha a janta pronta, a louça estava lavada, tudo arrumadinho. E quando eu fui morar na minha casa, junto com a minha esposa, não era assim. Mas o que está acontecendo? Por que a louça não está lavada? Por que a cama não está arrumada? Por que tem que limpar a casa? Tem que lavar roupa, tem que secar, tem que passar, tem que guardar. E se a gente não se dá conta desses pormenores, nós começamos a criar uma crise. Porque hoje, de uma maneira muito diferente do que era no passado, hoje nós temos os casais que trabalham, os dois trabalham. E aí a gente chega em casa cansado, nós temos um monte de tarefas e as coisas vão se acumulando se a gente não faz. E aí eu espero que o outro faça, o outro espera que eu faça, ninguém faz nada, e aí as coisas começam a se acumular e as crises começam a acontecer. E aí passa pelo ponto importante do entendimento de cada um de nós. E aí nós trazemos, em relação a essa análise, uma frase muito marcante de Jesus, que não deve ser esquecida por ninguém de nós, e é para ser usada em todos os instantes da nossa vida. Quando Jesus nos lembra que nós devemos fazer pelo outro o que tu desejas para ti mesmo. E criando um paralelo dessa frase de Jesus, nós vamos lembrar que eu não posso exigir do outro aquilo que eu não faço. E tendo essas duas frases, esses dois entendimentos por premissa, nós precisamos aprender a conciliar as nossas responsabilidades, procurando criar dentro dos nossos lares o ambiente adequado para que a nossa vida conjugal seja a mais harmônica possível. Lembrando que, numa união, nós temos duas criaturas que são diferentes. E não imaginemos que quando nós escolhemos alguém para seguir a nossa vida, do nosso lado, nós vamos escolher uma pessoa igual a nós. Porque se fosse igual, o bicho pegava. Não pode ser igual. É justamente os opostos que se atraem, tal qual o ímã. Quando a gente bota o ímã nos polos opostos, eles se unem. E é assim que nós somos como as pessoas. Nós podemos ter gostos muito similares, algumas disposições similares, mas emocionalmente, intelectualmente, sentimentalmente, nós podemos ser muito diferentes. E isso é extremamente importante, porque são as diferenças que movem o mundo. E é através das diferenças, do ponto de vista diferente da pessoa que convive comigo, que eu vou aprender a ver a vida com outros olhos. Isso é para tudo. Para tudo na vida. Porém, para aprender com essa circunstância, nós precisamos ter entendimento de que nem tudo que eu quero precisa acontecer e nem todas as minhas vontades precisam ser realizadas. Por quê? Porque eu preciso aprender a fazer pelo próximo o que eu quero para mim mesmo. E eu não vou exigir do próximo o que eu não posso fazer. E nós precisamos começar a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que aprendamos a conviver de maneira pacífica, amorosa, cordial, respeitosa, com a pessoa que nós escolhemos para ser o nosso braço direito na vida, que não é nada fácil. O mundo lá fora é extremamente complicado e não é novidade para ninguém. E normalmente quando nós resolvemos criar uma família,
construir um lar, nós desejamos, desde o primeiro instante, que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo. E é assim que ele deve ser. Mas para que os nossos lares, para que a nossa união conjugal seja a melhor do mundo, nós precisamos colaborar para que ela assim seja. Para que ela seja assim. Porque por conta não vai acontecer. E já começa naquela construção de que eu imagino, ao ver pela primeira vez, a pessoa que eu escolho para ser a minha companhia para o resto da vida. E eu vejo ela e penso assim, ou ele, aquela pessoa vai me fazer feliz. Não jogue essa responsabilidade sobre os ombros de ninguém. Porque ninguém no mundo pode te fazer feliz, a não ser você mesmo. Quando nós impomos ao outro a responsabilidade de me fazer feliz, eu estou sendo extremamente egoísta, porque estou pensando só em mim. Por que eu não posso ver a pessoa e pensar, é essa pessoa que eu quero fazer feliz para o resto da minha vida? Por que eu tenho que pensar que ela tem que me fazer feliz? Por que eu tenho que cobrar dela algo que ela não tem o poder de fazer? Porque por mais que as pessoas se esforcem por nos fazer felizes, se nós não estivermos preparados para a felicidade, ela não acontece. E não vai acontecer de forma alguma, porque a felicidade começa de dentro para fora. Não imaginemos que a felicidade possa ser comprada. Não imaginemos que a felicidade possa ser acumulada. Porque a felicidade é algo que acontece no dia a dia, na rotina, nas repetições. E é bem possível a gente ser feliz passando situações difíceis. É perfeitamente possível sermos felizes em meio à dificuldade. Porque felicidade não é o oposto de dor. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A felicidade depende do nosso estado íntimo. E nós precisamos nos preparar para essa felicidade que a gente tanto almeja. O Espírito Emmanuel nos esclarece que a nossa felicidade sempre será proporcional à felicidade que eu gero no outro. A felicidade que eu levo às outras pessoas. Quanto mais feliz eu fizer as outras pessoas, mais feliz eu estarei. Porque felicidade não é um bem que eu possa adquirir. É uma construção coletiva. E nós começaremos essa construção da felicidade lá na célula familiar. E diminuindo um pouco mais, ligando o microscópio, nós vamos começar isso na união conjugal. Com a pessoa que a gente escolheu para levar a nossa vida. Lembrando que eu sou responsável por tudo aquilo que acontece nessa união que eu resolvi, por minha livre e espontânea vontade, construir. Eu preciso fazer algo para que dê certo. Lembrando que nem sempre dá certo. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas imprudentes, vamos usar o termo, para não usar a palavra errada. Escolhas imprudentes. Porque analisamos uma série de fatores, mas não analisamos o que realmente precisa ser analisado. E inúmeras vezes nós esperamos algo que não se concretiza porque nós não colaboramos para que aquela concretização fosse possível. Nós temos em um livro dos Espíritos, porque Kardec analisou tudo, uma partezinha que ele questiona em relação ao matrimônio. E ele pergunta assim aos bons espíritos, na questão 695. O casamento quer dizer a união permanente de dois seres. E aqui a gente lembra, a doutrina espírita não tem ritual nenhum. Então, quando a gente fala em casamento, quando a gente fala em vida conjugal, não quer dizer necessariamente que eu preciso ter o casamento de papel passado, no religioso, no civil. O que vale é o sentimento. Eu resolvi me unir a alguém, aquilo ali já é
um matrimônio já é uma vida conjugal perante os olhos de Deus e perante a nossa consciência. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrária à lei natural? Vai contra as leis de Deus? E a resposta diz, é um progresso na marcha da humanidade. Por que é um progresso? Nós somos seres que trabalham muito intimamente a individualidade. Nós somos muito individualistas. Penso em mim e o resto que se vire. E aí a gente lembra aquela situação lá do comecinho do matrimônio, né? Da vida conjugal. Cada um trabalha, cada um tem a sua vida. Quando a gente chega em casa tem um monte de coisa que depende dos dois para fazer e ninguém faz nada, porque cada um pensa em si. E a gente aprende isso de maneira muito intensa, pelo menos para mim foi assim que aconteceu, quando a gente tem os filhos. E aí nós temos duas criaturas que pensavam só em si e aprendem a pensar no outro. Que maravilha é a ação divina nas nossas vidas. Nos aprendendo a ensinar, reformulando a frase, nos ajudando a aprender que eu posso esquecer de mim em benefício do outro. E se eu consigo fazer para os meus filhos, eu posso fazer para todo mundo. Mas preciso aprender a esquecer um pouquinho de mim. Por isso, quando eu penso excessivamente em mim, nós trabalhamos o egoísmo. Nós trabalhamos esse personalismo que acaba nos afastando de todas as virtudes que nos ligam a Deus e que nos ajudarão no nosso processo evolutivo. E o matrimônio, a vida conjugal, nos ajudam a trabalhar intimamente, de maneira muito intensa, esse egoísmo que nós vivemos de maneira inconsciente, porque eu preciso aprender a doar um pouquinho de mim para o próximo. Então é um trabalho lento, mas muito intenso, de burilamento moral que a vida conjugal proporciona para todos nós. E a seguinte pergunta, a 696, Kardec questionou: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? A resposta nos diz: o retorno à vida animal. Porque nós, quando imaginamos que o casamento, que a união conjugal, que a vida a dois é algo incoerente, nós estamos voltando a trabalhar o egoísmo. Eu não quero viver junto com ninguém porque eu não vou poder fazer o que eu quero, porque eu não vou poder ir onde eu desejo, porque eu vou ter que ter paciência com o outro, porque eu não vou conseguir ficar quieto. A gente acha um monte de desculpas e às vezes foge da responsabilidade porque estou sendo egoísta pensando só em mim. Então é um retorno à animalidade, aos instintos que vivem dentro de nós. Por isso nós precisamos dar esse passo, que é muito importante, para que venhamos trabalhar no nosso íntimo esses sentimentos que precisam ser sublimados para que nós venhamos evoluir e aprender a ser criaturas melhores. Depois, a questão 697, Kardec questiona: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? A resposta nos diz que é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. E aqui é que eu queria entrar. Quando nós falamos de indissolubilidade do casamento, nós precisamos lembrar que muitas vezes, e um número muito grande de pessoas acaba escolhendo de maneira incorreta a pessoa que vai seguir a sua vida. E muitas vezes a vida conjugal torna-se um problema. Problema psicológico, um problema físico, às vezes até agressões. E nós entendemos que situações desta forma precisam ser evitadas a qualquer custo, inclusive partindo para a dissolução daquela união. Isso está de acordo com as necessidades humanas. Não é o ideal? Não, mas é necessário para o bem das duas criaturas envolvidas. Contudo, lembrando das leis divinas, e isso nós iremos aprender com o passar do tempo e com a sublimação dos nossos sentimentos, aprenderemos a nos unir com a pessoa certa.
para que juntos sigamos pelos caminhos da vida, trabalhando os dois de mãos dadas, num único sentimento. Duas vidas unidas numa vida só, um trabalhando em prol do outro, para que se construa aquele futuro que ambos almejam. E tudo isso só se tornará possível quando ambos esquecerem de si em benefício do outro. Quando ambos deixarem de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo e trabalharem a empatia, o respeito, o amor. Lembrando do amor que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós entendemos que o amor nada exige. E isso é muito importante. Porque normalmente eu imagino que o amor é tudo aquilo que me satisfaz. Tudo aquilo que me contenta, tudo aquilo que não me contraria. Se fugir disso, já não é amor. Encontrei um cachorrinho na rua. E eu vi aquele cachorro e pensei, que amor, vou levar para casa. E aí eu levo o cachorrinho para casa, passa a noite lá, bem tranquilo, brincando com as crianças, fazendo bagunça dentro de casa. E aí no outro dia a gente precisa sair, porque tem que trabalhar, e as crianças vão para a escola. Quando a gente volta para casa, a casa está virada num banzé. O cachorro roeu os pés da mesa, subiu no sofá, arrancou as almofadas, fez as suas necessidades básicas por todo lugar, e a gente olha aquilo, arregala os olhos e pensa, que cachorrinho do capeta, não quero mais, e leva embora. Mas cadê o amor? Tu viu o cachorro ontem e disse que tinha amado, porque ele fez algo que não te satisfez, tu já não ama mais. Estou trazendo um exemplo bem... Vamos usar a palavra hilário, para não dizer outra coisa. Mas é para a gente entender que muitas vezes nós trabalhamos os sentimentos de maneira errada. E aliamos o sentimento do amor com as minhas necessidades. Eu amo a esposa desde que ela me contente. Se ela fizer algo que vá contra o que eu espero dela, eu já não amo mais e peço a separação. Eu amo os meus filhos. Mas se eles quebrarem alguma coisa dentro de casa, eu já vou ficar bravo com eles, fico 3 meses sem falar. Eu amo o meu trabalho, mas se alguém falar alguma coisa que vá contra aquilo que eu acho que é o certo, eu já peço demissão. Tudo tem que ser baseado na minha vontade. Isso não é amor, isso é egoísmo. Amar de verdade é oferecer o meu melhor sem esperar nada em troca. Tal qual, é o mesmo exemplo que eu trago sempre, tal qual as mães. Que mãe, em sã consciência, com seu filhinho doente lá em casa, de noite, 40 graus de febre. A mãe vai botar o termômetro na criança, vai ver que está com os 40 graus e diz assim, filho, eu vou dormir, tá? Amanhã de manhã vamos ver como é que tu tá. A mãe não dorme a noite inteira. Até ela não ter certeza que a febre baixou. Mas mesmo tendo certeza que a febre baixou, ela não vai dormir, porque ela vai lá de novo, repetidamente, medir a temperatura para ver que está tudo certo. Mesmo sabendo que daqui 10, 15 anos, aquele filho, aquela filha, vai pedir que a mãe não chegue junto dela na escola, porque ela tem vergonha de chegar junto com o pai e com a mãe. Mesmo sabendo que daqui a alguns anos, a criança vai pedir para ir para a festa, junto com os amiguinhos da escola, e o pai e a mãe não vão deixar, e a criança vai ficar brava, e vai dizer que odeia, e vai dizer que não quer mais viver com eles, vai pedir para fugir de casa. A mãe não pensa nessas coisas na hora. Sabendo o que vai acontecer, ela não deixa de fazer o que o coração dela pede que faça. Por quê? Porque ela ama. Ela está pedindo para fazer sem retribuição. Alguém já viu alguma mãe que diz assim, quando o filho está bravo com ela? Tu não lembra que quando tu tinha 2 anos de idade, eu passei a noite acordada cuidando de ti quando tu está com febre? Nenhuma mãe fala isso. Porque ela não quer cobrança. Ela ama e ponto. Esse é o amor. Esse é o amor que nós precisamos levar para todas as instâncias da nossa vida. Principalmente para o nosso lar. Principalmente para a nossa união matrimonial, para a nossa união, para a nossa vida conjugal. Deixando de cobrar do outro, mas fazendo o que eu quero fazer pelo outro, sem esperar nada em troca. Não precisa ter retribuição. Eu amo
E ponto. A nossa consciência estará tranquila. Nós estaremos felizes por fazer aquilo que eu desejo fazer de verdade. Se o outro não me retribui, não tem problema, porque eu sei o que eu fiz e a minha consciência está tranquila. E é assim que Jesus age com todos nós. Mesmo sabendo que o Jefferson, aquele filho ingrato, repetidamente faz tudo ao contrário do que eu peço que ele faça. Mas eu o amo tanto. E eu estou sempre o amparando, o protegendo, o incentivando para que ele aprenda a ser diferente, deixe de ser tão teimoso e evolua um pouquinho para se aproximar de mim. Jesus age assim para com todos nós. Erramos repetidamente, mas jamais deixamos de ser apoiados, de ser amparados, de sermos protegidos pela bondade, pela piedade e pelo amor divinos. Precisamos ter noção de responsabilidade em relação à vida que nós vivenciamos aqui no plano terreno. Lembrando que a reencarnação é um presente divino nos concedido para que venhamos aprender a nos tornar pessoas melhores. Em resumo, para que evoluamos. Mas a evolução só se dará a partir do momento em que aprendemos a trabalhar intimamente as nossas imperfeições. Trabalho esse muito intenso para com as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, em especial aquelas que nós escolhemos para seguir a vida junto conosco. Os nossos cônjuges, os nossos companheiros de caminhada. Por amor, aprendamos a controlar os nossos instintos, as nossas imperfeições, as nossas más tendências. Façamos pelo outro aquilo que nós desejamos para nós mesmos e jamais façamos aos outros aquilo que nós não queremos para nós. Aprendamos a perdoar, aprendamos a compreender, aprendamos a tolerar. Amemos irrestritamente e construamos no nosso lar o ambiente de amor e de paz que nós tanto almejamos. E não imaginemos que estejamos sozinhos nesse propósito. Os benfeitores espirituais, que compartilham conosco os caminhos da vida, nos inspiram e nos protegem incessantemente, para que demos, todos nós, bom rumo às nossas vidas. Mas é preciso que trabalhemos intimamente, cada um de nós, no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa vida seja aquilo que nós desejamos que ela seja. É uma responsabilidade de cada um de nós. E a proteção divina está conosco, para que demos esse rumo certo, proveitoso e repleto de bênçãos e amor para as nossas vidas. Tenhamos certeza, meus amigos e minhas amigas, que os nossos esforços serão recompensados nesta e na outra vida, com as bênçãos de Deus e com a felicidade que há de nos incentivar a fazer mais e mais pelo outro, aquilo que a gente deseja para nós mesmos. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve, todo o carinho que os benfeitores espirituais trouxeram para cada um de nós. E rogo desde já que essas bênçãos estejam conosco no decorrer dessa semana. Convido agora os amigos e as amigas para que façamos o nosso passe coletivo, pedindo aos nossos companheiros de trabalho que se postem aqui junto conosco, e aos irmãos, às irmãs, também o pessoal de casa que nos assiste, que convidamos que elevem o pensamento ao alto, deixando em segundo plano todas as dificuldades, todas as dores, todas as dúvidas, dando foco ao nosso pensamento aquilo que nós viemos em busca nesse instante, lembrando em especial da presença amiga de Jesus. E com o nosso coração e os nossos sentimentos ligados a Ele, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Mestre, por tudo aquilo que fizestes, por tudo aquilo que faz e por tudo aquilo que ainda farás por toda a humanidade. Envolve-nos, Jesus, nas Tuas bênçãos,
no teu amor. Para que nos sintamos motivados, encorajados nas nossas lutas do dia a dia, procurando aprender, procurando servir, procurando amar. Dá-nos, Senhor, um pouquinho das tuas bênçãos, um pouquinho do teu amor, para que nos sintamos motivados a trabalhar também o nosso íntimo, para que deixemos no esquecimento o homem velho, aquela criatura repleta de imperfeições e dificuldades, procurando sublimar o nosso ser a fim de que nos aproximemos de ti. Te pedimos também, Mestre, que as tuas bênçãos sejam compartilhadas com os nossos ambientes de trabalho, com os nossos lares, com os ambientes de estudo também. Que a tua paz e as tuas bênçãos estejam lá presentes sempre. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a tua paz, que o teu amor envolvam e protejam a todos, onde quer que estejam. E por fim, Senhor, pedimos pelas águas que portamos, rogando a equipe espiritual amiga que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, mais uma vez nós agradecemos, rogando que as tuas bênçãos, Jesus, estejam conosco no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. E uma ótima semana a todos.